Oi, Oi, Lisane, como tudo tá? Deixa eu bem? colocar aqui o meu fone. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. E você, como que tá Não. por aí? Tudo certo? Aqui tá escuro já, né? Dá pra ver Tá, aqui do lado. tá escuro e tá frio, né? Porque aqui, Tá, aqui tá tá maior frio. calor. Ah, legal. Isso que é legal, Tá né? A frio. gente conversa de qualquer lugar do mundo hoje em dia. Bom, Lisane, seja bem-vinda. Eu queria abrir essa live falando um pouquinho de como a gente se conhece, né? A gente se conhece de um grupo de mulheres que trabalha com SEO e com tecnologia. Então, eu fico muito honrada em estar aqui hoje apresentando essa live para falar de inteligência artificial, que é um assunto que ainda é um tabu para muitas pessoas, né? Então, poder democratizar um pouquinho esse assunto, conversando com outra mulher que é uma referência nessa área, que criou uma plataforma sobre isso, né, que ajuda as pessoas a trabalhar, então, que também é o objetivo da Idrone, né, ajudar os pequenos empresários aí. Então, fico muito honrada, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. E todo o pessoal que está aí já assistindo, por favor, interajam com a gente, mandem suas perguntas. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo mesmo para tirar as dúvidas de todo mundo sobre inteligência artificial, né, Elisa? Me fale um pouquinho de você. Para mim é uma honra, realmente a gente se conheceu no grupo, então que bom que é, a gente pôde fazer algo juntas, né? Em parceria aqui com a Edrone. Eu fico muito feliz de estar aqui. Já entrou aí, ó, a Niara Lovers, ó. Ah, Tem a é, Vi que entrou aí. comunidade. É, então, bem, o que eu puder ajudar aqui e contribuir com vocês em relação a IA no e-commerce, eu sou a CEO e fundadora da Niara, né, como a Ana falou, e tenho 15 anos de experiência em SEO, então muito da minha experiência está na Niara também, em ajudar e acabar com os corno jobs, com as coisas aí operacionais e repetitivas que o SEO tem. Legal, Lisane. Queria começar falando um pouquinho dessa ideia de inteligência artificial, né? Que é um conceito super antigo, né? De 1956, e é que bombou esse ano com, né, o nascimento ali do ChatGPT no final do ano passado e um acesso maior, né, a mais pessoas, enfim, mas que ainda é muito. As pessoas ainda têm muita dúvida sobre isso. Então, como que você vê isso? Aqui na Hidrone a gente vê muito, a gente tem várias funcionalidades que operam com inteligência artificial, mas a gente sente uma reticência, às vezes, da pessoa de usar, de ir lá, de testar, né? Eu acho que ainda rola um medinho, assim. Você sente isso também? Sim, sim, ainda rola um medo. Eu acho que são por dois fatores até. Um, que é o do profissional achar que ele vai ser substituído, né, por alguma tecnologia, e não, ele não vai. E outra é porque, às vezes, a empresa ela tem o pensamento de que tudo vai ser o robô, sabe? Não vai ter nenhuma interferência humana ali. Ah, eu vou copiar e colar um texto de robô, uma coisa, não vai ficar legal. E não, sabe? Quando a gente conhece mais, se aprofunda, a gente sabe que não vai substituir nenhum profissional, sabe? Muito pelo contrário, né? Quem tiver o e-commerce e vai usar a Niara ou a Edrone vai ter muito mais produtividade, né? De repente, aquele e-mail que ele fazia, que ele demorava sei lá, 3 horas para fazer e pesquisar e tudo mais, ele vai fazer muito mais rápido com a ajuda da tecnologia. E aí, assim, não, a tecnologia não vai fazer 100% do trabalho. Né? Ela vai ajudar a fazer aquele trabalho com mais produtividade, mais eficiência. E aí o profissional, ele vai dar ali o retoque final, né? Ele vai colocar ali alguma coisa em relação à sua marca, personalizar de acordo com a sua audiência, enfim, algo que transforme aquele conteúdo mais de acordo com o objetivo dele e do negócio dele. Então, eu acho que são esses dois receios, assim, né? De um substituir e o outro de achar que tudo vai ser um copiar e colar de um robô, algo robotizado ali na empresa dele. Eu vejo isso muito também. E essa questão, acho que é importante a gente falar que a inteligência artificial aprende com a gente, né? Então, quanto Isso. mais a gente usa, mais personalizada para o nosso
negócio, ela vai ficar, né? Então, tanto usando a Niara, quanto usando a Idrone, quanto usando o ChatGPT, as pessoas conseguem ter melhores resultados usando mais e testando e buscando novos prompts, né? Novas formas de mandar a inteligência artificial fazer o trabalho, né? E eu acho que esse é o grande ponto de como o profissional não vai ser substituído pela inteligência artificial, que ele sempre vai ter que estar ali pedindo o que precisa ser feito, depois dando aquele retoque final, colocando a alma, né, no negócio, a Uhum. alma no que está sendo produzido, trazendo um insight que às vezes só o ser humano pode ter, né, e deixando esse conteúdo personalizado, relevante, diferente. Então, realmente, mas eu também vejo um medo da inteligência artificial com relação à falta de um pouco de informação e conhecimento, assim, sabe? De tipo, achar que vai roubar meus dados, não, tem assim uma certa insegurança. Você sente isso um pouco também? Sinto um pouco. A gente fez até uma live na semana passada, né, Niara, sobre segurança, né, privacidade, e é um tema muito importante. A gente, de uma certa forma, vai colocar ali algum dado e vai vazar algum dado da empresa, sabe? Isso não pode. A gente deixou bem claro, por exemplo, que o ChatGPT ele vai reutilizar os seus dados, né? Ele vai pegar ali essa informação para treinar a IA deles. Então, a informação que você colocar lá, tenha cuidado, né? Não coloque nada sensível, porque ele vai reutilizar, enfim, para treinar os dados, a IA dele. Na Niara, não. A Niara ela não reutiliza a sua informação, ela não vai pegar o dado que você inseriu para treinar a IA. Então, isso é bem importante, né? Porque o usuário já fica muito mais seguro e o dado dele está preservado, né? Está em segurança e não vai ser utilizado. E até para a questão de empresas também, que tem ali muito restrito ou mais fala, mais ativa assim, a LGPD, né, que está mais certinho, tem essa preocupação. Então, na Niara, a gente já sempre fala, olha, você não vai, olha, a Niara é a melhor amiga, a Niara não vai reutilizar os dados, sabe? Mas em qualquer plataforma, né, que a gente falou até na live passada, com advogados e tudo mais, e eles mesmos falaram, não insira nenhum dado em nenhuma plataforma, sabe? Não é porque é a Niara ou é a Drone ou qualquer outra plataforma, não insira nenhuma informação que seja sensível, que seja ali da sua empresa. Exatamente, acho que cuidados são necessários, né? Na Idjane também toda a nossa plataforma segue as regras ali da LGPD, então mesmo quando a gente usa ali a inteligência artificial na produção de e-mail, de título ou na recomendação de produto, é tudo de uma forma, né, legal e Uhum. sem vazar essas informações, mas como a gente sempre fala na internet, é, é tudo muito complexo, né? Muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Então, existem coisas que é melhor a gente proteger com mais afinco, vamos dizer assim, né? Então, Sim, usar sim. informações mais gerais e às vezes até alguns dados de negócio podem ser usados nesses conteúdos, mas não dados sensíveis, né? Como você falou. Sim, sim, sim. Até o advogado falou que eu fiquei abismada, porque até essa brincadeirinha do Instagram, sabe? De você colocar quantas viagens você fez, comida favorita e tudo mais. Ele falou isso aqui, também você está colocando dados no Instagram. Eu falei, meu Deus, É não vou nem verdade. brincar mais. Já rola um medinho, né? É, É, é. mas voltando aqui na questão da inteligência artificial, eu fiquei impressionada com os dados que até a gente compartilhou essa semana, essa última semana, de que o Brasil está em quinto, né, no uso de inteligência artificial no mundo, mas Uhum, ele ainda está muito longe dos Estados Unidos, né, e da Europa, se a gente for contabilizar a Europa como um todo, né. A Hydrone sendo uma empresa polonesa, a gente vê muito essa diferença do nosso usuário, assim, né? Do nosso usuário na Polônia e do nosso usuário aqui no Brasil. É o mesmo público-alvo, mas a gente acaba vendo essa diferença que lá realmente se tem uma proximidade maior com a inteligência artificial. Como você mora aí, você vê que tem esse gap aí ainda?
Eu percebo que aqui os usuários estão muito mais acostumados, vamos dizer assim, né, com o IA, usar a IA não só no marketing, mas também em outras áreas, né, do trabalho deles, da empresa deles, enfim. Então, eu percebo, claro, aqui tem é, é diferente o uso por país. Se a gente for pensar em Portugal, por exemplo, ele está atrás do Brasil, né? Ele não está à frente em relação à tecnologia. Mas na Alemanha, por exemplo, a gente tem essa, a gente realmente está de acordo com esse estudo, né, de que os alemães eles utilizam mais a tecnologia, estão aí mais para, como é que fala? Utilizando no dia a dia de trabalho deles mesmo. Então, eu percebo isso também. E no Brasil, claro, tem essa. Ainda não está tão assim como aqui, né? Como na Alemanha, até que por isso a gente faz muitas lives, a gente tem muito conteúdo, a gente quer realmente explicar para os nossos usuários como que a IA ela pode ser benéfica para o trabalho dele. Então, até o Vitor entrou aí, né? O Vitor, ele é fundador da Conhecer o Marketing. Ele fez uma live com a gente realmente para mostrar, olha, com a IA eu consegui reduzir 30% do meu tempo ali do planejamento, sabe, de conteúdo, e com esse tempo eu consegui ter mais clientes e com a mesma equipe. Então, você vê como que a IA ela pode ser benéfica para o usuário, né, para a empresa que está ali pensando, oh, será que eu faço, será que eu não faço? Então, o papel nosso aqui, né, Ana, é realmente mostrar como que a Edrone e a IA, enfim, e a Niara podem ser benéficas para os usuários. Isso, é facilitar a vida, né? Eu acho que o que falta no nosso dia a dia é incorporar a IA na nossa produtividade, né? E entender, e eu acho que só pelo teste que a gente vai conseguir entender como que ela pode ser adaptada em cada contexto, né? A gente teve uma reunião com um cliente da Hidrone também essa semana, e uma das dificuldades, né, do desafio delas era criar campanha, né, criar campanha de newsletter, fazer algo diferente, criar um título atrativo para aumentar a taxa de abertura de e-mail. Então a gente tem na Hidrone hoje uma funcionalidade que cria 3 títulos e 3 pré-cabeçalhos ali com base no o e-mail que está sendo produzido e no e-mail que já foram produzidos, que daí você já tem, né, uma linguagem ali da empresa e um direcionamento de identidade verbal e tal. Então, isso facilita muito, né? Esse bloqueio criativo, para mim, trabalhar com IA, o bloqueio criativo é a parte mais que mais facilita no meu dia a dia, né? Aquele dia que você tem que publicar um texto, ou tem que fazer uma newsletter e simplesmente você não sai do lugar. Não sai do zero. Mas essa personalização, até que você falou da Edrone, de analisar o conteúdo do e-mail, sugerir um título, isso é maravilhoso, né? Porque já está muito mais de acordo com a marca, já tem ali como que essa marca escreve os conteúdos prévios dele de e-mail, sabe? Então já tem uma assertividade muito maior, vamos dizer assim, do que se fosse do zero. Né? Então, de repente, se a gente for comparar um texto, um título que o chat GPT cria e o que a Edrone cria para esse mesmo cliente, o da Edrone vai ser muito melhor, né? Porque já vai carregar todas essas características anteriores ali que a empresa já imputou na ferramenta. Com certeza, essa é a Nossa, ideia, falando né? bem. Obrigada. Essa é a ideia, né? Eu acho que é trazer essa personalização, né? É fazer com que o conteúdo seja melhor. Claro, o ChatGPT é uma ferramenta aberta, né? O 3, agora tem o 4 que é paga, mas a ideia dele é democratizar mesmo, é jogar para todo mundo ir lá e testar. Mas claro que Uhum. nas ferramentas como a Edrone e a Niara, a gente tem uma personalização maior, um cuidado maior com a informação ali, com o formato, com o que está sendo produzido, né? Como você já falou sobre os conteúdos que a Niara produz para e-commerce, né? De nomear o Uhum. produto, descrição do produto, já é tudo pensado também para o SEO e para um ranqueamento no Google que Isso. está mudando toda hora, né? Diga-se de passagem. Toda hora eles resolvem fazer uma nova atualização. Então, é esse processo de facilitar o trabalho pesado do dia a dia, né? Que a gente sabe que
isso, nesse trabalho pesado é que a gente deixa de ganhar dinheiro, né? Porque deixa várias coisas que saem do nosso controle que a gente não consegue acompanhar e a inteligência artificial vem aí para a gente voltar para o que é o estratégico, eu acho, né? Eu acho que o estratégico se perdeu muito no momento em que todo mundo tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para resolver e tá lá só colocando post no ar, né? Post de blog, post de rede social, título, Uhum. meta tag, É. newsletter. O negócio é produzir, mas daí a gente está produzindo para quê, né? Você sente isso, assim, que usando a inteligência artificial, a gente fica com mais tempo de entender o porquê que a gente está fazendo as coisas. Sim, sim, a gente consegue reduzir, né, nosso tempo com algumas tarefas e alocar esse tempo de forma mais estratégica, que é o que você falou. Porque o grande barato da IA não é você economizar tempo, mas o que você vai fazer com esse tempo economizado. Então, a gente tem até, por exemplo, a Vitória, que está aí, ela. Eu até vou sugerir esse cálculo para quem está querendo contratar drone ou diária, enfim. É, quanto tempo você gasta hoje com determinada tarefa? Seja escrever um e-mail, seja pensar em alguma ação. Quanto tempo você demora fazendo isso manualmente? Né? E aí, quanto tempo você demoraria utilizando uma IA, uma ferramenta de IA? Né? Você calcular isso e levar isso, de repente, para um mês, para o ano, para ver que a diferença é muito grande. Né? A Vitória ela fez esse cálculo e ela já estava 30 horas operacionais no mês, né? Fazendo coisas operacionais no mês. E ela viu que com a Niara, isso aí se transformou em 2 horas e meia apenas. Então ela tinha aí 35 horas e meia, eu coloquei, para agora para fazer o estratégico. Né? E a gente, se for calcular essa hora, levando em conta a hora ali do SEO pleno, ou seja, da pessoa de e-commerce, isso aí já vai no ano, né? Se não for, acho que são 400 horas no ano, que dá 10 mil reais, sabe? No ano. Então, façam esse cálculo aí, sabe, de quem. Será que vale a pena ou não contratar uma IA para te ajudar? Poxa, quanto que eu faço no manualmente, né? Agora, quanto que seria com a IA? Esse cálculo vale muito a pena. Muito legal esse cálculo, e isso mostra também que a IA não substitui o ser humano, né? Porque a Vitória continua aí fazendo o trabalho dela, tá aqui com a gente, inclusive, e tá fazendo melhor, né? Então, acho que Sim, esse é o grande negócio. Eu falo muito com o Ed, que trabalha comigo no marketing, e agora a gente tá fazendo 1000 planos, né, para o ano que vem. Eu falei, a gente tem que achar um jeito de fazer mais com menos, né? É fazer exatamente. mais, ganhar mais, gerar mais e com menos tempo, porque cada vez os meses parece que passam mais rápidos, então o tempo é uma commodity hoje muito valiosa, né? Então só essa Uhum. economia de tempo que a IA traz, ela já é um resultado, né? Além de você às vezes conseguir fazer coisas que antes você não fazia. Né? A gente tem um cliente na Idrone que começou a usar a automação de marketing, né? Com a recomendação de produto personalizado que tem a inteligência artificial por trás, e ele falou que só com isso, criando uma automação simples ali, baseada nessas recomendações, ele tem 60% do faturamento dele garantido, porque Tá vendo? ele ensinou a ferramenta como se adaptar ao negócio dele, então, né, ali você tem um pensamento estratégico envolvido, e depois que colocou isso em prática, volta, porque, claro, é um negócio específico que funciona dessa maneira. Mas é possível, com conhecimento, estudando inteligência artificial, testando de várias formas, entender, né, como que ela pode se adaptar ao seu negócio e ganhar, fazer com que você ganhe mais dinheiro e perca menos tempo nesse processo, né? Que todo mundo quer isso no fim do dia, né? Mas quem está assistindo aí, faça esse cálculo, sabe, quanto de tempo no manual ou com alguma ferramenta de IA. Vocês vão ver, claro, você vai ter um retorno muito maior, né? Como a Ana falou agora há pouco, né? Desse cliente. Então, assim,
Eu sei que primeiro página que as pessoas vão quando acessam um site de ferramenta é no plano, né? Quanto que é o preço aqui? Mas assim, quanto que você, é que eu falei, né? Desse cálculo de horas, quanto de retorno que você vai ter se você usar a Egrone, por exemplo, né? Nesse cliente. Então, assim, isso aí se paga em menos de um mês, sabe? Assim, o retorno que você vai ter é ótimo. Exatamente. E é questão de usar, né? Eu acho que é muito importante, a gente sente isso muito na Idrone, eu não sei como que é na Niara, mas às vezes o usuário não é tão engajado, né? Ele acha, putz, vou contratar essa ferramenta e ela vai fazer mágica. Não, é importante você estar engajado, você fazer teste, você entender como que a ferramenta funciona dentro do seu negócio, porque ela se adapta, né? Ainda mais com essas funcionalidades de inteligência artificial, é tudo uma adaptação. Você pode construir cenários que funcionem para a realidade do seu negócio, né? Vocês veem isso também, às vezes, usuários mais engajados e menos engajados, isso também faz diferença aí para vocês? Sim, sim. É o que a gente sempre fala, né? A qualidade do texto gerado ou do resultado gerado depende muito da pergunta, né? Ou de como, enfim, o usuário vai fazer ali a solicitação para a IA. Então, é muito importante você entender como que você fazia manualmente, né, esse processo todo, porque é só repetir ali com a IA, né? Com a Niara, com a Hidrone, é só você repetir isso tudo. E é até, na verdade, como é que fala? Um reflexo, assim, né? Você vai conseguir melhorar também a forma que você fala com a sua equipe, ou que você pede alguma coisa com o seu analista. Porque, assim, muitas vezes a gente pede para ir alguma coisa e ela não retorna o que a gente queria, né? Porque a gente não pediu de acordo. Então, poxa, será que eu estou falando da forma correta com o meu analista, com o meu gerente? Sabe? É até um reflexo, né? Uma reflexão, na verdade, que a gente pode fazer com o nosso trabalho também, sabe? E eu até postei uma vez no LinkedIn, eu postei acho que alguns prompts de palavra-chave, algumas coisas assim, e teve uma pessoa que comentou: quem não vê valor no uso da IA é porque não sabe usar corretamente, não está pedindo corretamente ali. Né? Então, tem muito isso também. Tem muitos casos que as pessoas não enxergam esse valor ou falam, isso não funciona para mim, isso é muito ruim. Né? Ou então, assim, não me atendeu como eu queria. É porque realmente, às vezes eu vou fazer um treinamento ou vou conversar melhor e aí a pessoa fala, caramba, eu não sabia que era assim, eu não sabia que podia fazer assado. Então tem muito isso também. Com certeza. Eu acho que quanto mais a gente usa, mais a gente vai vendo novas funções para as ferramentas de IA, né? A IA também ensina para a gente como trabalhar com ela. Eu peço muito no ChatGPT para resumir coisa, por exemplo, porque, né, Aham, para facilitar a minha leitura, às vezes numa pesquisa. aham, Então, você aham. tem que ir adaptando a inteligência artificial para o seu dia a dia, né? Não existe um manual, eu acho, de como usar isso. Cada um vai entender como que essa tecnologia vai funcionar melhor para si, para o seu negócio, para o seu jeito de trabalhar, né? Porque é isso, né? Todo mundo tem um método diferente, um jeito de fazer as coisas. E eu acho que a grande diferencial da inteligência artificial é que ela consegue se adaptar à nossa forma de trabalhar, né? Ela traz Uhum. novas possibilidades nesse cenário. Eu queria aproveitar esse finzinho agora da nossa live para falar um pouco sobre as funcionalidades de IA da Niara e da Hidrone. Então, se você quiser começar, Lisa, fique à vontade. O que a Sim. Niara traz aí de IA que vai revolucionar o e-commerce? Bem, a gente tem funcionalidades de como o chat SEO, né, que você é tipo o chat GPT, mas voltado para SEO. A gente tem ali 40 prompts na nossa biblioteca. A gente sabe que é difícil usar a IA, esse primeiro contato, como que eu solicito, como que eu escrevo os prompts. Então, a gente já tem lá a biblioteca de prompts para você usar. Tem também os templates, né, que tem inclusive, que é mais para e-commerce, né, que é a descrição do produto, e lá você insere o nome do seu produto, as características, o seu público-alvo,
e a Niara ela vai gerar ali automaticamente uma descrição para você inserir na sua página de produto. Mas se você não quiser fazer um por um, a gente tem também o Bulk Content, que é a criação de conteúdo em massa. A gente está finalizando essa funcionalidade, está dando uma melhorada, uma repaginada, né? Ele vai lançar agora em janeiro. Então, com ela, você vai poder criar 100 descrições de produtos de uma só vez, por exemplo. Então, a mesma coisa, você vai colocar o nome, a característica do produto, o público-alvo, e enviar para a Niara, e a Niara ela vai gerar automaticamente essas 100 descrições de produto. Eu fiz até uma live com um CMS de plataforma de e-commerce, né? E eu fui, na verdade, da ideia até até o e-commerce no ar. Né? Então a gente falou assim: eu tenho uma ideia, o que eu faço? Primeiro eu vou lá, vejo meu público-alvo, depois eu pesquiso como que seria, poderia ser o design do meu site, como seriam as categorias do meu site. Então, assim, eu fui do A até o Z com a Neara e ela pode ajudar em todos os casos, assim, em todas essas etapas, né, de criação do e-commerce, ali da plataforma, de inserir todos os dados na plataforma, a Neara pode ajudar vocês. Nossa, isso é muito legal, né? Ainda mais para e-commerces grandes que precisam estar sempre alimentando isso, tem muito produto, tanto para e-commerce pequeno que está começando e às vezes não tem realmente é, pessoal, né, para fazer tudo isso, acaba perdendo muito tempo com esses detalhes e que são detalhes muito importantes, né? Porque quando a gente fala ali do SEO, é muito importante para tanto para o pequeno quanto para o grande estar bem ranqueado, né? Então, eu acho assim fantástico. Eu acho que para o e-commerce, a inteligência artificial vai ser uma quebra de paradigma de como as coisas são feitas e trabalhadas, né? Eu acho que vai ainda vir muita coisa nova. E é isso que você falou, que você estava falando do bulk, que vocês estão melhorando. A gente está melhorando sempre, né? A inteligência artificial permite que a gente lance ali uma beta para testar e depois vai melhorando e daí, daqui em 3 meses vai ter outra coisa. É muito isso que aconteceu com essas funcionalidades da iDrone. A recomendação de produto, ela faz muito tempo já que a gente usa e ela funciona basicamente como o algoritmo ali do Netflix, né? Então, quanto mais a pessoa compra no seu e-commerce, o sistema de CRM ali entende o comportamento de compra desse cliente e em todos os cenários da iDrone que são prontos para uso, então carrinho abandonado, recuperação de cliente, cross-selling, tudo a gente pode usar essa recomendação de produto personalizado, né? Então, por exemplo, além de recomendar os produtos que estão no carrinho, eu recomendo os produtos que sabe que aquele cliente vai gostar, ou quando tem um cliente nativo que precisa recuperar, manda também um e-mail com os produtos que tem a ver com o gosto dele. E eu acho que essa personalização no mundo que a gente vive hoje, de pessoas muito carentes que querem ser vistas mesmo pela tela, é muito importante, né? Eu acho que aí é a grande diferença de que a inteligência artificial vai trazer para essa proximidade do e-commerce. Eu estava conversando com uma cliente esses dias e a gente falando dessa dificuldade pós-pandemia, né, do e-commerce se manter. Teve alguns que perderam muitas vendas, porque, claro, as pessoas puderam voltar a comprar no presencial e tem muita gente que gosta daquele contato íntimo com a vendedora, que sabe o gosto, que sabe o cheiro, que sabe a roupa que gosta, né? A gente que é mulher entende bem desse assunto. E eu trabalhei muito tempo com venda em loja, assim, e eu era um CRM ambulante, assim, eu sabia tudo que as clientes gostavam, eu sabia tamanhos, tamanho de filho, porque você facilita o trabalho da pessoa, né? Então, quando você tem uma ferramenta que ajuda o teu e-commerce a trazer esse tratamento personalizado de forma digital, é onde você capta essa fidelidade, né, que é mais humana. Não tem, aí entra o aspecto humano, né? A pessoa se sentir conectada com o teu e-commerce, né? E eu acho que isso vem muito também na descrição do produto, de fazer uma descrição que tem a ver com a sua loja. Então, é esse feeling ali da ferramenta, de pegar a identidade verbal da loja, como a loja se comunica com os clientes digitalmente, e usar isso de forma
coesa, né? Por tudo. Não sei se você entende o que eu digo, que se isso faz diferença para vocês aí, você acha que é um diferencial? Sim, sim, é um super diferencial. Tanto que nos templates, por exemplo, da Niara, um dos campos é público-alvo. Então, quando o usuário ele insere ali como que é o público-alvo, a IA ela vai gerar um conteúdo mais personalizado para impactar, né, para atingir aquele público. Então, é muito importante. Todos os recursos da Niara, a gente sempre pensou em SEO, mas também em personalizar o conteúdo de acordo com a audiência que vai receber aquele conteúdo. Sabe? Então, é muito importante. Tem até vários relatórios, também até de e-commerce, e essa personalização, né, de indicação de produtos, recomendação e tudo mais, isso gera muito mais conversão para o e-commerce, sabe? Então é muito bom. Com certeza, né? Porque a pessoa está recebendo o que ela realmente quer ver, né? Não, ela não é mais parte de uma lista gigante que está recebendo a mesma promoção, a mesma oferta. Eu acho que essa personalização realmente é o futuro aí que vem caminhando nessa área do e-commerce. E outra funcionalidade que a Idrone tem nessa área com a inteligência artificial são as newsletters, né? Então a gente tem um editor de newsletter, como você falou, que tem os templates, e tudo a gente consegue uma ajudinha da IA ali. Então tem uma auditoria para achar algum erro, a gente consegue fazer imagem com a ajuda de inteligência artificial, a gente sugere campanhas, então toda semana quando abre ali o dashboard da Idrone, tem 10 campanhas sugeridas de acordo com o mês, com, né, data comemorativa, época do ano, estação, o tipo de negócio daquele e-commerce específico. Então são esses pontos, são várias pequenas ajudas que no final do teu dia, é aquilo que você falou, fazendo cálculo, vai te dar uma economia gigantesca e te abrir possibilidade para ganhar mais dinheiro com o teu negócio, porque você vai estar fazendo outras atividades mais estratégicas que precisam realmente do olhar do dono, ou do olhar de um gerente, ou do olhar de um analista de marketing que estaria preso fazendo ações repetitivas, né? Que é aquela fazendo 1000 títulos, pensando 10 horas em qual vai ser o título da newsletter dessa semana, e a gente sabe, a gente trabalha com conteúdo que isso acontece quando não vem o nome, quando não vem a inspiração, realmente essa ajuda da inteligência artificial de te dar um caminho faz toda a diferença, né, nessa produção de conteúdo. Aqui a gente tem uma pergunta do Ed, como vocês veem a IA substituindo o modelo de compras digital no futuro? Nossa, ele já imaginou uma mãozinha saindo do computador e entregando o produto, né? Eu vi essa imagem na minha cabeça. Mas o que você acha, Lisiane? Você tem aí alguma sugestão? Eu acho que não vai substituir, né, não sei se eu entendi direito, tá, Ed? Se você quiser formular, você pode formular para mim, mas assim, o que eu entendi é que não vai alterar, porque, claro, o usuário ele tem aquele comportamento de pesquisar algum produto, de entender melhor, de ir em diversos canais, e depois ele compra é, no e-commerce. Eu acho que a IA ela veio mais para auxiliar nisso tudo, sabe? Como a Ana falou, de recomendação de produto. Então, com a IA, o usuário ele pode ser que até diminua, na verdade, esse caminho até a conversão, sabe? Porque ele vai ter algo muito mais personalizado para ele ali, sendo exibido no e-commerce, por exemplo. Então, eu acho que o modelo de compra ele não muda, mas de repente vai encurtar um pouquinho o tempo dele, né, até a conversão. Pode ser que sim. Eu concordo. Eu acho que a gente falou muito aqui de marketing, né? Que as nossas ferramentas trabalham com isso, mas tem outras áreas ali do e-commerce que a inteligência artificial também impacta, que é o controle de estoque, né? Essa pesquisa de precificação que você consegue pesquisar com mais facilidade como que estão os preços daquele mesmo produto em outros e-commerce para você também
fazer a tua precificação de uma forma que te coloque numa vantagem competitiva, né? Então tem várias outras áreas ali do negócio todo do e-commerce que podem ser impactadas com a inteligência artificial. A gente tem um e-book sobre inteligência artificial aqui na Edrone, tá no link da nossa bio, lá no Linktree. A Lisane leu, participou, a Niara tá lá, listada entre uma das ferramentas de inteligência artificial para e-commerce. E quem quiser saber mais sobre isso, acho que é uma super dica, tem mais informações ali sobre como que nasceu a inteligência artificial, outras ferramentas. Agora a gente já tem mais novidade, né? Que essa semana já lançaram o Gemini aí do Google, já estão dizendo que está melhor que o ChatGPT, daí já começa aquela guerra, né? Agora quem que vai ganhar o espaço? Mas esse book traz aí mais informações para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Mas eu acho que assim, como SEO, a inteligência artificial você aprende fazendo, né? Eu acho que precisa ir lá e testar. Se não quer contratar uma ferramenta de cara, tenta lá, coloca o ChatGPT na sua rotina, vê como que ele consegue ajudar e você já vai conseguir ter uma noção de qual ferramenta pode ser mais, né, mais vantajosa para o teu dia a dia, e daí pesquisa a fundo também. Muitas ferramentas a gente consegue trazer uma demo de alguns dias também para, né, o usuário testar. Então, acho que isso é muito importante, se sentir confortável com a inteligência artificial no dia a dia, né? Acho que muito do que a gente queria trazer essa live hoje é isso, assim, é tentar democratizar mesmo ela e fazer para que as pessoas não tenham tanto medo e se joguem mesmo, vamos testar, vamos ver como que ela funciona aí no dia a dia para vocês. Como que você vê isso, Lisane? Você concorda? Eu concordo, eu concordo. Acho que as pessoas realmente têm que testar como que vai funcionar no dia a dia delas, sabe? Seja de marketing ou até outra área, sabe? Que elas queiram utilizar a IA. A Niara, por exemplo, tem 7 dias gratuitos, então você pode ir lá testar durante 7 dias os recursos da Niara para ver se te ajuda ali com produção de conteúdo e SEO também. O pessoal da Edrone, uma coisa muito legal que você falou, eu até queria destacar, é que essa funcionalidade da Edrone sugerir campanhas de e-mail, né? Então, assim, quando você acessa uma ferramenta de e-mail normal, seja qualquer ferramenta de e-mail, você acessa e ela faz o que você pede, né? Ela cria ali, você cria todo o conteúdo, você cria as campanhas. Isso da Edrone é muito legal, porque vai facilitar também aquele profissional ou aquele empreendedor, aquele dono, né, que faz tudo sozinho e não tem ideia de que ele pode fazer, de como ele pode fazer o marketing. Então, essa sugestão proativa, sabe, eu acho muito legal, porque não é como é que eu vou falar? Não é algo aleatório, sabe? É algo que realmente a IA analisou ali os dados da empresa, dos clientes, quais compraram, quais não compraram. Eu sei porque eu já vi, né, como é que funciona a ferramenta da Edrone, então assim tem muito relatório legal sobre os usuários também, né, como que é o perfil de cada um, e aí sim você consegue enviar um e-mail mais personalizado para cada um deles. Então, isso é muito legal, dar esses relatórios, dar algo mais que já tem dados, já foi analisado, Não. sabe, pro e-commerce, então é muito bom. Realmente, a nossa ferramenta é muito baseada em dados, né? Então, agora, hoje, essa semana, a gente lançou uma nova funcionalidade que é o índice de qualidade para campanha de e-mail. Então, tem os emojis e tem uma setinha que diz se tá bom, médio, ruim, e
como melhorar. Então, isso tudo é com base de dados, com o auxílio da inteligência artificial, e a gente faz uma comparação entre o próprio setor. Então, por exemplo, você lançou uma campanha lá de e-mail marketing de moda com promoção Primavera-Verão 2024. E aí você vai receber em uma semana aí essa primeira análise de como que foi essa campanha e já vai vir uma dica, ó, para você melhorar um pouco esses números, você devia mudar o título, ou devia fazer isso, né? E esse insight, às vezes, é o que falta para pequenas e médias empresas, principalmente, que a gente não tem essa troca, né? Esse brainstorming, que às vezes não tem alguém que está vendo o nosso trabalho dizendo, ó, naquela newsletter ali, vou dar uma repaginada naquele título e ele ficou meio mais ou menos, né? Então, acho que trazer isso pela tecnologia também é muito interessante, né? O Ed falou ali que ele acha que a IA vai substituir vai mudar o meio de venda digital, porque ele vê a IA como uma vendedora digital, que é um pouco aquele negócio do assessor ali de compra, né? Do assistente Uhum, virtual. uhum. Eu ainda tenho as minhas dúvidas, eu não sei o quanto as pessoas ainda se sentem confortáveis conversando ali, né, com o computador para fazer uma compra, até por causa disso, dessa compartilhamento de dados, às vezes são dados mais sensíveis que você compartilha numa conversa, né? Mas eu acho que nesse sentido, assim, a gente consegue ajudar muito trazendo esses dados e facilitando o trabalho do dia a dia de quem trabalha mais sozinho, né? Com uma equipe menor e que às vezes precisa de um feedback que não vem, né? Às vezes vem do cliente e daí é ruim, porque né, se você está tendo feedback negativo já direto do cliente, é ruim. Se a tecnologia consegue te trazer esse feedback para que você possa melhorar, né? Acho que é uma grande vantagem nesse sentido. Sim, eu até lembrei aqui, que foi até para com o Ed, por exemplo, eu acho que pode substituir em algum momento se a gente usar, por exemplo, o chatbot. Né? Eu sei que a MRV, né, todo mundo conhece aí, vem de apartamento e tudo mais, ela, no site dela, antes ela tinha um atendimento de um profissional ali, fazendo aquela primeira coleta para pegar informação do potencial comprador do imóvel, né, e pegar algumas informações dele. Então, ele substituiu, né, a empresa substituiu isso pelo chatbot. E eles perceberam um aumento da taxa de pessoas que agora vão para a segunda etapa, né? Porque o chatbot ele consegue, primeiro que está ali 24 horas por dia, né? Dando, ajudando ali, fazendo o atendimento, e ele consegue também direcionar muito melhor o usuário, né? Então, isso aqui, você clica aqui, não, ele já dá aquela resposta padrão, vamos dizer assim, já ensinou o chatbot, ele vai dar uma resposta muito padronizada ali. Quando falo padronizada, é de acordo com o que ele foi treinado, né? Então, ele já sabe o que responder. E a NRV, ela viu realmente uma taxa de conversão muito maior das pessoas que pulam para a próxima etapa e vão para a etapa de enviar os dados, enviar as informações para a compra do apartamento. Então, esse é um dado legal que houve aí uma mudança de comportamento, uma mudança do modelo ali, né, de venda no digital por causa do chatbot da IA. Com certeza, eu acho que o chatbot não ter o sentimento ajuda muito também, né, nesse sentido, porque vai uma conversa um pouco mais prática ali, que é o que a pessoa às vezes quer, ela quer aquela resposta, não quer muito uma interação, né? Ela quer alguma coisa rápida e direto ao ponto, mais objetiva, né? A Isso. Michelle perguntou aqui quais os desafios do trabalho na era digital hoje e no futuro. Eu vou falar assim um pouco de experiência própria. Eu acho que os desafios do trabalho na era digital é a gente conseguir se adaptar a todas as novidades que surgem toda hora, né? Então tem hoje em dia você tem ferramenta de IA para tudo e mais um pouco. Então eu acho que o desafio é entender qual ferramenta funciona para o seu negócio, como que você vai colocar ela no seu dia a dia e a partir daí seguir, né, uma estratégia consistente, vamos dizer assim, porque eu acho que é tanta coisa surgindo, é tanta mudança que às vezes a gente se perde. Eu não sei se você sente um pouco isso, mas eu às vezes dou.
muita coisa, né? É. Mas eu concordo com você. E tem uma coisa muito interessante, né? Que até um cliente da Niara, ele fez no início do mês agora. Ele falou assim, Lisa, eu estou mapeando aqui quais, quais processos, em quais processos eu posso utilizar a Niara na minha agência. Ele já assina a Niara já há algum tempo, né? Mas ele queria fazer esse planejamento, esse mapa ali para entender e em quais áreas ele conseguiria ganhar produtividade, colocar mais demandas, ou então mais clientes e tudo mais. Então, isso é uma coisa legal, né, das empresas fazerem também, né? Pararem um tempo falando como é que eu posso utilizar a IA, em quais processos, em quais áreas a IA pode me ajudar aqui na minha empresa. Ok, mas fazendo o que exatamente? A gente, às vezes, nem sabe que a IA pode ajudar determinada coisa. Né? Por exemplo, não sei tudo. Às vezes eu venho aqui com o meu time, eu falo, eu queria resolver isso aqui porque dá muito trabalho, mas aí ele fala, isso dá para fazer com IA. Eu falo, dá? Maravilha. Então, tem Aceito. coisas que a gente nem sabe. Então, acho que você parar assim, na sua empresa, pensar qual o trabalho manual repetitivo, qual o trabalho que, de repente, de análise ou de criação de conteúdo ou de marketing, enfim, e pensar como que você poderia inserir a IA nesse dia a dia seu para que ela ajudasse você nisso. Com certeza, eu concordo. Eu acho que é isso. O maior desafio hoje em dia é a gente entender quais ferramentas usar e onde adaptar. É exatamente. A gente tem muita coisa que a inteligência artificial resolve. O problema é que a gente não consegue parar para pensar e chegar em todas, né? A gente não tem um conhecimento assim, não dá mais para dormir, tudo, todo dia surge uma funcionalidade nova. E tem isso também, tem muitas que são boas e tem muitas que não funcionam direito. Então, às vezes, se você dá um azar de começar a usar a inteligência artificial testando uma ferramenta ruim, já te causam maior estranhamento, seja que não estava muito afim de usar aquilo ali, de falar, não, vou desistir, isso não dá certo. Porque tem uma coisa de rotina também, que a gente é acostumado a fazer as coisas do mesmo jeito, né? Então, eu sento ali, eu faço a minha pesquisa de SEO, eu escrevo e eu demoro 3 horas, mas é o jeito que eu fiz a vida inteira e que deu certo e que os números estão funcionando. Né? A gente tem uma tendência a não sair dessa zona de conforto, né? Então, esse é o desafio, é sair da zona de conforto, é testar, é experimentar novas ferramentas, e entender como que tudo que vem surgindo aí no mercado pode ajudar em diferentes áreas aí, como você mencionou. Lise, eu acho que dá para a gente ir encerrando para o Instagram não derrubar a gente em 1 hora. Tem algum recado que você queira deixar aqui para o pessoal? Fique à vontade. Espero que tenham gostado, né? A Neara é uma IA para SEO e conteúdo, então ela vai ajudar bastante vocês aí nessa parte. Se você quiser criar um conteúdo que apareça aí bem posicionado no Google e ajudar o e-commerce de vocês. E sigam a Neara, né? A gente sempre está postando muita informação, tem muita live, muita coisa acontecendo lá na Neara. E eu espero que ajude vocês a entender mais sobre IA, sobre essa tecnologia nova aí que está bombando, né? Todo mundo está usando e a gente tem que usar. Sabe? Eu vi até uma frase que, até falando de trabalho, né? A IA não vai substituir o profissional, mas quem sabe usar a IA vai substituir esse profissional que não sabe. Então, fica aí a dica para vocês aprenderem sobre isso. Sigam lá a Liara e a Joana. Com certeza, acho que é para quem não gosta é um mal necessário, para quem gosta tem que mergulhar mesmo e não tem como fugir. Em 1 ano todo mundo vai estar usando, né? Eu acho que o último ano a gente tem aí o ChatGPT com mais de 14 bilhões de acessos, então já tem muita gente usando, mas só vai aumentar esse uso. Então, quanto mais a gente puder conhecer da inteligência artificial, melhor. Uma coisa que eu queria falar aqui para terminar é que a Hidrone e a Niara
são muito complementares, né? Então, quem tá aí vendo a live já tem a Hidrone ou já tem a Niara, dá uma olhadinha na outra, porque são duas ferramentas complementares. A gente trabalha muito o relacionamento com o cliente, né? E a Niara vai te ajudar a ter uma loja virtual que capte esse cliente. E isso é uma dificuldade muito grande que a gente vê em pequenos e médios e-commerces, né? Hoje em dia o tráfego pago tá uma briga cada vez maior, tá tudo mais caro. Então é muito difícil, às vezes, você conseguir pagar uma campanha de tráfego pago para trazer tráfego para o site. Então, com uma estratégia, claro, de mais longo prazo, com um SEO bem feito, né, com uma ferramenta que te ajude a não perder tanto tempo com isso, que a gente sabe que é um processo de longo prazo, às vezes é moroso, às vezes, né, às vezes Uhum. precisa de muitas horas para trabalhar naquilo, você vai conseguir esse tráfego e com a Drone você vai conseguir qualificar esse lead, né? Qualificar esse usuário, fazer esse relacionamento com o cliente e não perder. Eu fiz uma live com o pessoal da Uper, que é uma agência parceira nossa, e a gente falou muito sobre isso, né? Sobre o CAC, que está cada vez mais alto para Black Friday, foi absurdo. E como que a gente não cuida desse cliente, né? Não valoriza ele, às vezes não manda o cupom de desconto quando na primeira compra, mas depois não manda mais e ele compra com a gente todo mês, né? Então, acho que essa união de começar o negócio, ter uma loja visível, né, para todo mundo, com um bom posicionamento no Google, com um conteúdo que engaje o usuário, que mantenha ele lá, que faça ele querer comprar, e ter uma ferramenta que faça essa comunicação, que guarde os dados desse cliente, que faça com que ele fique voltando na sua loja, é o pacote completo aí do e-commerce, né? Com isso tudo, você vai vender mais em 2024. Isso é Isso garantia. é, quando a gente fala que é dobradinha, porque assim, é muito difícil o cliente entrar no seu e-commerce, na sua loja e comprar de cara. Então, esse relacionamento via e-mail é muito importante para que esse cliente ele conheça mais, ele seja convencido, né, entre aspas, a comprar na sua loja e você não perca também aquele lead. Quando o cliente, o usuário acessa o e-commerce e não tem um relacionamento por e-mail, você vai estar sempre gastando dinheiro para trazer mais gente. Né? E o que a Ana falou, você tem que se relacionar, você tem que criar aquela relação com o usuário que já acessou a sua loja para que ele compre. Com certeza. Bom, gente, é isso. Acho que a mensagem está dada. Usem inteligência artificial nos seus e-commerces e com isso, com certeza, vocês vão economizar tempo, vão economizar dinheiro e vão potencializar as vendas, vão vender mais, vão conseguir outras estratégias aí para crescer, né? Para crescer com o negócio dentro desse universo digital que está mudando aí todos os dias. Lizzie, muito obrigada por participar aqui com a gente. Espero que tenhamos outras lives como essa, outras participações suas. Acho que nossos negócios se complementam muito e obrigada. Sempre bom trocar informações aí, trocar conhecimento com você. Obrigada a todo mundo que participou. E o vídeo vai ficar salvo aqui, a gente vai publicar aqui nos rios da Hidrone. Então, quem quiser depois, só entrar lá para assistir. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.